Olá, está no ar mais uma edição de Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Dia 18 de maio é o Dia Nacional, Internacional, contra a violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Neste dia 18, haverá muitos movimentos aqui na nossa cidade, até mesmo contra a violência doméstica. O que acontece? Essa violência, ela acontece próximo da gente, sabia? E às vezes nem se percebe. A vítima, ela é açoitada, né? Ela passa por esse tipo de violência, mas muitas vezes ela não entende, ela não sabe que está passando por isso. E isso é grave, isso é sério. Existe uma diferença, né? Pedófilo, abusador, né? O agressor. Então, o que acontece? No programa de hoje, nós vamos estar falando sobre este assunto. Lógico, vamos falar sobre as demandas da cidade, porque é ao vivo. Você fica à vontade para enviar aí algo que você esteja precisando no seu bairro, na página da TV Guarulhos e também do jornal Guarulhos Hoje, onde você coloca ali os seus comentários. Mas a entrevista hoje é de Guarulhos contra a pedofilia. O pastor Wellington Bezerra, ele está aqui conosco, nós vamos estar abordando esse assunto, enfim, falando mais aprofundadamente sobre isso. Ele, que é da Igreja Batista e também é ex-conselheiro tutelar, e junto tem uma psicóloga, a Renata Vidal, que vai estar dando dicas, vamos dizer assim, né? Informações sobre como detectar. Porque, infelizmente, essa agressão acontece em casa. Acontece com pessoas que são conhecidas da vítima. É triste. Vou contar para vocês uma coisa. Vocês não sabem, mas eu vou contar. No mês passado, em abril, houve um suicídio. Esse suicídio, a princípio, nós acreditávamos que era, sei lá, depressão, enfim, problemas financeiros. Só que não. Ficamos até com dó da vítima, poxa, né, se suicidou e tal, mas eu vou contar o que foi. Eu recebo muitas informações aqui, vou ler para vocês. Foi dia 9 de abril que eu recebi. Natureza, importunação sexual, estupro de vulnerável. Comparece nesse DEUPOL, às 2h05, a genitora da vítima informando que na data de ontem, esteve com seu ex-marido e padrasto da vítima, onde jantaram juntos em um condomínio de alto padrão aqui em Arujá, Arujazinho 4, e buscavam reatar o relacionamento. Que após o jantar, a genitora e a vítima foram para sua residência e o autor foi para o seu apartamento, também de alto padrão. Após a chegada em sua residência, a vítima, e menor, relatou que seu padrasto já havia lhe abusado sexualmente por algumas vezes. Ato contínuo. A genitora dirigiu-se até o condomínio do acusado para esclarecer os fatos, transtornada. Compareceu a esta unidade de polícia judicial e elaborou esse boletim de ocorrência. Durante a confecção da RDO, recebeu um telefonema, onde a Polícia Militar de Guarulhos lhe informara que o acusado acabara de se suicidar, jogando-se do andar em que morava. Pois é. Mais perto do que a gente imagina, né? E, de repente, você pode evitar que haja mais alguma vítima. Eu fiz um levantamento entre ontem e hoje sobre a quantidade de casos, né, de pedófilos, também uma ação que foi realizada no mês passado em relação a isso. Nós vamos estar passando esses dados. E, claro, falando da cidade também. Então, esse é o assunto de hoje. Você quer mais informações? Hoje vai ficar por dentro de tudo. Infelizmente, isso é uma realidade muito triste. Nós queremos evitar que mais vítimas passem por isso. Até bebês. Muito triste, né? Então tá aí, esse é o Cidade em Debate de hoje, tratando sobre esse assunto que infelizmente é real, está batendo a porta e nós só sabemos depois que acontece o quê? Um boletim de ocorrência e a pessoa acaba falando e muitas ainda estão caladas. E vamos fazer com que isso não aconteça mais. Vamos agora com a palavra de William Panek, da ACE, onde coloca aí, né, à disposição todas essas informações falando sobre esse serviço prestado na cidade, porque a festa foi um sucesso no sábado, isso mesmo. A festa do Dia das Mães, lá no calçadão da Dom Pedro, foi sensacional. Ângelo Máximo, Sampa Crio, enfim, foi bom a beça
E muitas pessoas gostaram demais dessa ação da CELA na Dom Pedro II. E agora, mais informações da CE. Lucas, mostra, vai lá. Olá, meus amigos. A pauta da conversa desta semana é sobre a aprovação do cadastro positivo. Você que é consumidor e paga suas contas em dia, nos acompanhe nas redes sociais para ver como isso vai te impactar positivamente. E você, comerciante, veja como você vai fazer as suas vendas de uma forma mais assertiva e com muito mais segurança. Nos acompanhe nas nossas mídias sociais. Pois bem, ó, CIET divulga 10 vagas de motorista de caminhão para a região de Água Chata, tá? O Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda, CIET, Agência Pública de Empregos da Secretaria de Trabalho de Guarulhos, divulgou hoje, dia 13, 10 vagas para trabalhar como motorista de caminhão, lá na região da Água Chata. Os requisitos para a vaga são ter experiência comprovada em carteira de trabalho. Acho que a gente vai colocar os endereços aí, onde tem o CIET, tá? A entrega de bebidas, isso mesmo, ó. Experiência comprovada em carteira de trabalho e entrega de bebidas, CNH categoria D e o ensino médio completo, salário de R$ 1.870, mais vale refeição, cesta básica, vale transporte, assistência médica odontológica e participação nos lucros. Para concorrer, os interessados devem comparecer a uma das 5 unidades do CIET, com documentação atualizada e currículo, até quinta-feira, dia 16, das 8 às 16h30, nos seguintes endereços. Tem os endereços aí, Lucas, pra gente mostrar? Ó, vou estar falando aqui, ó, CIET Centro, lá na Monteiro Lobato 734, ali na sede da Secretaria do Trabalho. Na Vila Augusta, na Rua Antônio Ervolino 225, lá na travessa da Avenida Guarulhos. No CIET Cumbica, na Avenida Atalaia do Norte, 544, dentro do Céu Cumbica. CIET Pimentas, na Estrada do Capão Bonito, número 65, no Marcos Freire. No CIET Ponte Alta, na Rua Pernambuco 836, no Jardim Ponte Alta 1. As vagas também podem ser acompanhadas por meio do aplicativo Cine Fácil. O Cine Fácil é com S, tá? SINE Fácil e Citamob, disponíveis para os sistemas Android e iOS. Ó, tá na tela aí. Se você de repente vai avisar alguém, essa live vai ficar registrada, tá? Na página da TV Guarulhos e também do Jornal Guarulhos Hoje. Você que se interessar ou tem algum interessado em estar aí obtendo essa vaga, né? Concorrendo a ela. Estamos aqui com o pastor Wellington Bezerra, que vem aqui para falar sobre esse movimento Guarulhos contra a pedofilia, e junto com ele, a psicóloga Renata Vidal. Que prazer tê-los aqui, obrigada pela presença. Primeiro as mulheres, tudo bem, Renata? Tudo, prazer nosso estar aqui, né, podendo falar de um tema tão importante. Nossa, polêmico. Polêmico e importante. Difícil de entender e aceitar, né? Eu sou franca até no nome, sem vergonha isso. E também poder dar orientações para que as crianças não entrem nessa fria, né? Nessa situação horrível. Pastor Wellington, que prazer revê-lo. Obrigada pela presença. Prazer é meu mais uma vez estar aqui com você. Boa noite a todos os amigos que estão assistindo o programa. Estamos aí para contribuir com a cidade e com as crianças da nossa cidade. Pois bem, ó, eu vou falar sobre um assunto que é difícil. Você de casa aí pode ser até que fique contra ou a favor o que eu vou falar, mas enfim, é a minha opinião. A minha filha estuda, lógico. O que acontece? Tem muitas músicas que elas são fortes, né? Pesadas. A gente sabe que existe. Porque escuta num carro do lado, sabe que tem porque algum programa de televisão em canais que eu não assisto mais, devido a isso também eu não gosto. Mas é uma incitação mesmo, né, a sexualidade. Sim ou não, pastor Wellington? Ah, com certeza, com certeza. A nossa sociedade, ela tem incitado. Muito. Né, as crianças a cada dia, elas estão com a questão da sexualidade aflorada. Né, aflorada. Não só através de músicas, mas através de roupas, através de ideologias. E isso é muito prejudicial para nossas crianças.
Porque o que acontece? Se é numa faixa etária, vai, da adolescência para a fase adulta, tudo bem, você ouve o que você quer, você, enfim, faz lá. Agora, a criança, como eu sempre digo aqui, ela é uma caixinha vazia. Nós é que colocamos os preceitos, os conceitos de sociedade, tudo para que vá adiante. De repente, a criança acha que isso é normal. Aí vem um abusador e, de repente, faz alguma coisa para a criança, vai achar que é normal. Tô certa ou tô errada, Renata? Precisa ter ensino e orientação sexual para a criança. É Não é? importante ensinar a criança sobre isso, sobre os pais precisam ensinar as crianças sobre essa questão sexual. É importante ter essa orientação em casa, ter essa conversa do toque, de que não pode ser tocada. Enfim, os pais precisam ter essas conversas com as crianças, é importante isso. O pastor Wellington, ele é ex-conselheiro tutelar. Eu acredito, como já conversamos, já em outra ocasião, ele se deparou com algumas situações que de repente você ainda não sabe, né? Mas são situações realmente intragáveis, não é, pastor Wellington? Relata algumas delas aqui pra gente. Nós tivemos muitos casos no Conselho Tutelar, né? Infelizmente, os casos continuam acontecendo, né? Mas os casos que mais nos chocaram, eram casos que aconteciam no seio familiar. Casos que aconteciam dentro de casa, através de tios, através de avós, através de pais, né? E que em alguns casos, quando fala pais, não está falando simplesmente de homem, mulher também abusa de criança. É claro que é infinitamente menor o índice, né? Mas mulher também abusa de criança. Mas tivemos muitos casos assim terríveis de violência sexual contra a criança. Sabe? Casos que nos chocaram, que é perigoso você nem conseguir dormir à noite depois de um dia de trabalho com um caso desse. Pois é. São situações que podem acontecer a qualquer momento. Por isso, vamos iniciar assim. O que caracteriza a pedofilia? Pedofilia é uma perversão sexual, né, de um adulto que tem interesse sexual por uma criança ou adolescente. Isso é pedofilia. É um adulto que tem um interesse, uma perversão sexual por uma criança ou um adolescente. Pois bem. Aí vem a pergunta. Um adulto de 20 anos, sei lá, 21, que se relaciona com uma adolescente ou um adolescente de 13 ou 14 anos, caracteriza a pedofilia? Pela legislação, sim. Pela legislação, sim. Se esse relacionamento houver conjunção carnal, ou seja, sexo, essa pessoa, mesmo com consentimento da vítima, essa pessoa ela pode ser presa de 10 a 20 anos de reclusão. Porque se ela tem menos de 14 anos, configura estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Mesmo se a vítima pode até dizer na delegacia, eu quis, foi eu que procurei, não importa. Se for com um maior de idade, pena de 10 a 20 anos de reclusão pelo Código Penal brasileiro. Tá vendo? A que ponto chega uma situação como essa e a gente muitas vezes não tem toda essa expertise. Como que se identifica um pedófilo? Por que eu estou perguntando isso? Porque acontece muito. Tem uma reportagem que eu peguei aqui ainda há pouco, que é bem assim, Homens que ficam pela internet vasculhando e vendo, por exemplo, pornografia infantil. Só que ele não consumou o ato com uma criança, um adolescente, enfim, de acordo com o código. Mas aprecia esse tipo de ação e de atitude de ficar vendo vídeos pornográficos infantis. Isso é um pedófilo? Sim. Pelo DSM-4, pelo CID-10, sim. É a característica de um pedófilo. Porque pode acontecer o seguinte. Como eu estava vendo aqui,
sobre... Eu estava vendo no G1, estava vendo em outros sites aqui, alguns projetos falando sobre a lei, né? Que agora foi até em abril aqui, está abrindo aqui para que eu possa falar para você com melhor propriedade. O que acontece? Tem um texto aqui, quer ver? Foi do dia 16 de abril de 2018, Direito e Justiça. Câmara dos Deputados, tá assim, ó. O projeto inclui todos os crimes de pedofilia na lei dos crimes hediondos. Legislação atual considera hediondo apenas o estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição de criança ou adolescente. O projeto de lei 1776/2015, em análise na Câmara dos Deputados, inclui todos os crimes de pedofilia na lei dos crimes hediondos. 8.072/90. A pena para esses crimes deve ser cumprida inicialmente em regime fechado e é insuscetível de anistia, graça, indulto ou fiança. Pelo texto do deputado Paulo Freire, do PR de São Paulo, passariam a ser hediondos os crimes de induzir alguém menor de 14 anos, por isso aquela minha pergunta, da idade, a satisfazer outra pessoa sexualmente, praticar ato sexual na presença de menor de 14 anos, a fim de satisfazer o próprio desejo de outra pessoa, produzir, vender, publicar, adquirir ou armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. E ainda, assediar criança a fim de praticar ato libidinoso com ela. Abre aspas. A proposta busca dar proteção penal aos abusos cometidos contra os pequenos brasileiros, objetivando atuar na prevenção e na repressão de delitos que têm o potencial de destruir a vida de uma pessoa. A vítima dessas condutas carregará para o resto de suas vidas a marca deixada pelo abusador. Fecha aspas, afirma Freire. Vou continuar falando da lei daqui a pouco. Vamos agora falar de Carlimp e, na sequência, pastor Wellington Bezerra e a psicóloga Renata Vidal vai falar sobre esses assuntos também. Lucas, mostra, vai lá. Traz para lavar. Venha para Carlimp, deixar o seu carro limpo. Hoje na Carlimp você tem lavagem de sofá, tapete, persiana, limpeza de escritório e pós-obras. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado. Venha para Carlimp. Estamos localizados na rua Awad Abraão, 151, aqui no Jardim Paravente. E o telefone para contato é muito fácil, 3428-4077. WhatsApp 94571-8988. Traz para lavar. Venha para Carlimp, deixar o seu carro limpo. E siga nossas hashtag Tapete Limpo e hashtag Traz para lavar. Traz para lavar. Pois é, olha, e o Canil aqui da GCM participa de Mantrailing em Indaiatuba. O Canil da Guarda Civil Municipal aqui da cidade de Guarulhos participou do 4º módulo do seminário Mantrailing 2019, que aconteceu no último sábado e domingo na cidade de Indaiatuba, no interior do estado. Olha que bacana. A atividade contou com a participação de diversas guardas municipais, instituições e público em geral interessado no assunto. O Mantrailing é uma modalidade de faro para a busca de pessoas desaparecidas, que parte do instinto da caça dos cães e de sua habilidade natural de trilhar, e utilizando o odor específico de cada indivíduo a ser localizado. Na atividade deste final de semana, os cães puderam fazer diversos tipos de exercícios e simulações de casos de resgate e também buscas investigativas. Na oportunidade, a GCM de Guarulhos foi representada, ó, tá vendo ali? Por uma delegação da Inspetoria de Patrulhamento com Cães, o Canil, que participou com 3 cachorros, o experiente Raitan, né, o Eitan, de 6 anos, a Akira, de 9 meses, ambos da raça pastor belga de Malinois, e também da cadela Dalila, de 2 anos, da raça Bloodhound. Isso. Com seus respectivos condutores, os guardas civis Neves, que está aí, Edilaine e Simone Antunes. A delegação ainda contou com a participação do comandante do Canil, o inspetor regional José Aparecida Vitor. É isso mesmo, José Aparecida Vitor, representando o comando geral da instituição. Bom, telefone. Se você precisar da Guarda Civil Municipal, até mesmo da Patrulha Maria da Penha, 153. Facinho, né? Violência doméstica, contra a violência doméstica aí, se você, por um acaso, vê acontecer e tudo mais. Ou então, no 24759444.
2475-9444 é o telefone da Guarda Civil Municipal, Patrulha Marília da Penha, aqui também no 153. Nós estamos com o pastor Wellington Bezerra, ele é do movimento Guarulhos contra a Pedofilia, e também com a psicóloga a Renata Vidal. Estamos falando sobre esse assunto que infelizmente está muito perto, mais até do que nós imaginamos. Ainda há pouco, antes do intervalo, eu estava falando sobre o deputado ali que está querendo ampliar mais essa condição da pedofilia para que haja mais rigor. O que você tem a dizer sobre isso, pastor? Então, essa questão do armazenamento e da divulgação, ela já é um crime. Sim. Já é um crime. Por isso que eu fiz aquela pergunta anterior. Por exemplo, na quarta fase da Operação Luz na Infância, essa que foi deflagrada há uns dias atrás, foi agora, no mês de abril. foram presos mais de 60 pessoas só aqui no estado de São Paulo. Foi. Entre eles foi preso em flagrante um pediatra que já atuava há mais de 40 anos. Como? Mais de 40 anos só de pediatria. Ele foi preso em flagrante, porque ele estava armazenando. Então, não que eu queira dar conselho para pedófilo, mas para quem está, vou falar uma linguagem bem popular, para quem está moscando por aí e armazenando produto, né, de pornografia infantil de criança e adolescente, a qualquer momento a polícia pode bater na tua porta e que você bata pode mesmo. ser preso por isso. Entendeu? Porque é crime. Distribuição ou armazenamento. Só o fato de armazenar já é crime e a pessoa pode ser presa por isso. Olha, você sabe que essa notícia que o Wellington está falando aqui, eu achei aqui no Destaque Jornal. Operação contra a pedofilia já prendeu 193 pessoas no estado de São Paulo agora, no mês de abril. A Operação Luz na Infância visa a identificação de criminosos que produzem e compartilham conteúdo de pornografia infantil. Nas últimas semanas, a Polícia Civil cumpriu mais de 300 mandatos de busca. Ou seja, eles estão rastreando. Foi em todo o país. Né, que teve esse movimento. Apreensão e de prisão ao longo das 4 etapas da Operação Luz na Infância, organizada para combater a pedofilia. Já foram presas por crimes relacionados no estado de São Paulo, essas 193 pessoas. A Operação Luz na Infância visa a identificação de criminosos que produzem e compartilham conteúdo de pornografia. Cada fase da ação acontece simultaneamente em 18 estados, tá? Sendo atribuído aos respectivos departamentos de polícia civil de cada estado o cumprimento dos mandatos de prisão. O crime de armazenamento de material de pornografia infantil tem pena prevista em lei de 1 a 4 anos de prisão, que já foi falado aqui, para quem compartilha. A lei prevê pena entre 3 e 6 anos. Já para o crime de produção, a pena prevista pode variar entre 4 e 8 anos. Ou seja, as pessoas pensam que isso só vai acontecer quando alguém é pego. Não. Existe agora um rastreamento porque a vítima não merece ter uma vida inteira marcada por um abuso sexual. Não é, Renata? Sim, porque o abuso sexual na vítima, né, ela causa consequências para a vida inteira. Né? É muito traumático. São consequências. Quais seriam que essas a vítima consequências? Vai trazer. Ela pode manifestar diversos tipos de transtornos psíquicos, aí vai variar de acordo com cada vítima, são diversos transtornos, problemas na sua sexualidade, né, na sua vida adulta, e ela vai manifestando esses transtornos ao longo da sua vida. Por isso é algo que precisa mesmo ser combatido, é algo que precisa de verdade ser falado, né? Os pais precisam ter orientação de como identificar se a criança está sofrendo abusos, né? Identificar os seus filhos, porque a maior parte dos abusos, infelizmente, acontecem dentro de casa. Né? As estatísticas falam sobre isso. Fala, pastor. Eu quero falar de um caso, eu vou até citar o nome da moça e até o nome do marido dela também, quando você fala de consequência, porque é uma moça que milita junto conosco, é a Ana Cláudia, que está nos assistindo agora, né? O marido dela é o Leandro Bartoski. A Ana Cláudia, ela foi abusada na infância.